Olá, hoje vamos aprender a fazer um necessaire box. Eu fiz assim com este formato, é um formato muito útil para colocar, por exemplo, a maquilhagem. Ele não leva viés no interior, portanto o forro fica assim, com este acabamento, fica com um acabamento super perfeitinho. Pode ser aberto assim, por exemplo, em cima da mesa, para ter fácil acesso ao conteúdo, é muito espaçoso. É um projeto super giro, super prático, ótimo para fazermos para nós, para oferecer ou até para vender. Vamos aprender? Então vamos lá. Eu coloquei entre a tela de tecido no teddy, portanto coloquei no avesso do teddy, colei com o ferro entre a tela de tecido e para estruturar estou a usar o estabilizador foam. Já fiz aqui um ponto zigue-zague a toda a volta para segurar, coloquei a etiqueta e temos dois pedaços do tecido exterior com 25 de altura por 35 de largura e dois pedaços do tecido de forro, que usei um tecido de algodão normal, também com a mesma medida. Tenho também um fecho zíper, cortei um pouco mais largo do que os 35 da largura do nosso necessaire, para facilitar depois a colocar o cursor, e um cursor de fecho. Então, vamos começar por colocar o fecho. Para isso, vamos alinhar o fecho frente com frente com o tecido exterior e vamos segurar com molas. Agora vamos aproveitar colocar já um tecido de forro, frente com frente também, e segurar com as mesmas molas. De seguida, vamos à máquina cozer aqui na parte do fecho. Para cozer, vamos usar o nosso calcador de fecho. Portanto, vamos tirar o calcador normal e colocar o calcador de fecho. Alinhamos aqui no início e vamos começar. Rematamos no início e no fim. E pronto, o aspecto deve ser este. Vamos virar para o direito. Empurrar aqui bem o tecido de forro. Vou já colocar aqui umas molas deste lado para afastar bem o tecido de forro. E agora vamos colocar o tecido do outro lado. Colocamos frente com frente com o nosso fecho. Seguramos com molas. E agora, do outro lado, vamos colocar o nosso tecido de forro frente com frente também. E agora vamos mais uma vez à máquina cozer. Aqui está. A dobradeira é uma aliada muito útil para quando estamos a trabalhar com tecidos grossos, porque ajuda a baixar o tecido junto ao calcador e junto à agulha, sem corrermos o risco de ir lá com o dedo e bater com o dedo na agulha e podermos magoar. Portanto, a dobradeira faz muito bem esse serviço e ajuda bastante a empurrar o tecido na máquina. E pronto, o aspecto deve ser este. Vamos mais uma vez afastar bem o tecido do forro aqui do fecho, o tecido exterior, portanto fica assim, com este aspecto. E vamos abrir bem os dois tecidos e puxar o tecido de forro e segurar com molas aqui nesta extremidade. Isto vai fazer com que o tecido, quando estivermos a cozer
a pespontar junto ao fecho, não corra o risco do tecido vir para cima dos dentes do fecho e ficar preso, porque vai nos obrigar a repetir a costura, porque depois o necessaire, se tiver aqui tecido nesta zona, vai entalar e não vai abrir e fechar normalmente. E pronto. Agora vamos pespontar aqui juntinho ao fecho de um lado e do outro. Pronto, vamos voltar a colocar o calcador normal. E agora vamos pespontar junto ao fecho de um lado e do outro. Agora vamos fazer o mesmo do outro lado. E pronto, está assim. Já fizemos aqui o nosso pesponto, portanto já afastamos o tecido dos dentes do fecho. Aqui atrás ficou assim, com este aspecto, também está afastado. E agora vamos colocar o nosso cursor. Esta é a técnica normal de colocar o cursor. Colocamos primeiro de um lado, depois do outro. Vamos sentir aqui os dentes a encaixar e depois vamos empurrar mais ou menos aqui até meio. E agora o próximo passo será fechar a parte de baixo, tanto do tecido exterior como do tecido do forro. Para isso, vamos juntar aqui novamente os tecidos, frente com frente, e vamos colocar molas. Agora no tecido do forro vamos fazer a mesma coisa, com a diferença que quando formos cozer, vamos deixar aqui uma zona para virar a bolsa do direito. Por isso, vamos cozer aqui na parte de baixo, aqui vamos parar, aqui voltamos a cozer até ao fim. Esta zona vai ficar sem cozer. Vamos cozer com a margem do calcador, rematando no início e no fim. E pronto. O aspecto deve ser este. Temos aqui a nossa abertura para depois desvirar. E agora vamos juntar o tecido exterior com a costura alinhada com os dentes do fecho. E agora juntamos o tecido de forro também com a costura também alinhada com os dentes do fecho. Vamos puxar aqui mais um bocadinho, tá bom? E agora do outro lado vamos fazer a mesma coisa. Pronto, agora vamos cozer só um pedacinho aqui nesta zona do fecho para ficar travado, deste lado e deste lado. Só mesmo 2 centímetrozinhos para cada lado do fecho.
E pronto. O aspecto deve ser este. Está aqui, alinhado com o fecho. E agora vamos fazer os nossos cantos. Vamos cortar os cantos com 7 por 7. Como neste lado temos a nossa costura, nós vamos marcar os 7 centímetros para lá da margem de costura. Por isso, vamos alinhar os 7 aqui. Vamos fazer assim para ser mais fácil. Aqui e aqui. Vamos marcar com a caneta para depois cortar. Fazemos o mesmo nos 4 cantos. E pronto, agora vamos cortar. Vamos cortar o tecido exterior e o tecido de forro, por isso vou colocar aqui umas molas só para garantir que os tecidos estão bem alinhados. Agora vamos cortar. E pronto. O aspecto deve ser este. Aqui a margem sem cozer ficou boa, aqui ficou um bocadinho justinha. Vou ter que desmanchar aqui um bocadinho esta costura, porque vamos ter que refazer aqui este lado. Vamos fazer novamente aqui esta costura. E depois vamos cozer os tecidos exteriores de forma independente dos tecidos de forro. Portanto, vamos cozer esta parte e depois vamos cozer só esta parte, sem apanhar a parte de dentro. Vamos começar por refazer aqui o remate desta costura, porque eu ao desmanchar fiquei sem a costura estar rematada. E agora vou puxar este tecido para fora do caminho e vou cozer só no tecido exterior. E vou fazer o mesmo aqui deste lado. E agora vamos cozer o tecido de forro também de forma independente. Pronto. Eu deixei assim um bocadinho afastado porque, como esta grossura era muito alta, depois o calcador não conseguia vencer aqui esta altura. Portanto, temos o tecido exterior aqui cozido em separado do tecido de forro. Vamos fazer o mesmo nos 4 cantos.
E pronto, aqui está. Como podem ver, os tecidos exteriores foram cozidos de forma independente dos tecidos de forro para conseguirmos fazer o forro sem ter que usar vias. A primeira coisa que vou fazer agora para fazer aqui as nossas caixinhas de leite é marcar o centro aqui deste lado, mesma coisa aqui e aqui. No forro vou fazer o mesmo, mas vou fazer com um piquezinho da tesoura. E agora vamos abrir aqui o tecido do lado e vamos alinhar esta costura com a nossa marcação. E vamos segurar com molas. Esta margem que demos aqui, sem cozer os tecidos juntos, é exatamente para podermos deixar o forro para cozer depois e agora cozermos só os tecidos exteriores. Fazemos a mesma coisa nos 4 cantos. Aqui podemos ver que o tecido está, o teddy está entretelado e temos o foam. Como cortamos, eles separaram-se, por isso vamos garantir que eles ficam novamente juntinhos e ao segurar com as molas fica tudo agarrado. Pronto. O aspecto deve ser este. Agora vamos cozer com a margem do calcador em todos os topos onde colocamos molas. E pronto, o aspecto deve ser este. Já temos aqui as partes exteriores todas costuradas com a margem do calcador, rematadas no início e no fim. E agora temos o forro assim solto, portanto vai ser o nosso próximo passo, vai ser cozer o forro. Vou começar por aparar já aqui este excesso de fecho. Este lado está ok. Vou só passar o isqueiro para selar o fecho. E agora, como é que vamos fazer aqui o nosso forro? Vamos abrir, da mesma maneira que fizemos com o exterior. Vamos unir esta costura com o cortezinho que fizemos a marcar o centro. E vamos segurar com molas. Esticamos de um lado e do outro. Isto fica assim. Eu não consigo esticar mais porque temos o tecido agarrado ao tecido exterior, mas depois na máquina com jeitinho conseguimos cozer. Vamos fazer o mesmo nos 4 lados. Estas marcações aqui do centro são muito importantes nesta fase para, como temos pouca margem para trabalhar, para termos a certeza que os tecidos estão alinhados.
E pronto, agora vamos à máquina cozer todos os sítios onde colocamos as molas, portanto os 4 lados do nosso tecido de forro. Pronto, aqui está. Os 4 lados estão cozidos de forma independente, assim. Aqui. Aqui e aqui. E a nossa abertura para virar está aqui. Agora vamos procurar aqui o nosso fecho. Vamos abrir. E com calma vamos começar a virar. Empurramos bem todos os cantos. E o nosso necessaire já ganhou o formato. Estamos no fecho. Está a fechar bem. Está a abrir bem. Só nos falta fechar a abertura no forro. Para isso vamos virar a bolsa com o forro para fora. Empurramos aqui o tecido exterior para fora do caminho. Pronto, já está aqui o nosso forro soltinho. E vamos virar cerca de 5 milímetros para dentro, aqui em cada lado da margem, para fazermos uma costura à beirinha. Se preferirem, podem fechar o forro à mão com uma costura invisível. Viramos assim. E pronto. Vamos cozer daqui a aqui com uma costura bem à beirinha para ficar bem disfarçada no nosso forro. Eu vou cozer com a linha que estou a usar, mas se quiserem, coloquem uma linha mais ao tom do tecido de forro para ficar mais disfarçada. E pronto, já está o forro fechado. Vou só cortar aqui estas linhas em excesso. E vamos agora virar a nossa bolsa do direito. Empurramos bem o forro lá para dentro. Puxamos bem os cantinhos para fora. E já está. A nossa bolsa está terminada. Tem um formato ótimo para colocar, por exemplo, maquilhagem, coisinhas práticas para o dia a dia. O forro fica assim, com o acabamento perfeitinho, sem precisar de levar viés.
Relembro que todos os materiais estão disponíveis na nossa loja online em www.verlima.pt. Se gostaste deste vídeo, subscreve o canal e deixa o teu gosto. Muito obrigada!